Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A Prof. Jai aqui, tá? Morrendo de saudade de vocês. Algumas coisas antes da gente começar. Primeiramente, eu não consegui aumentar o volume do áudio. É algum problema com o meu notebook. Tanto que quando a Prof. vai fazer reunião de Meet com a diretora e com os outros professores, minha voz fica muito baixa. Então, provavelmente, eu tentei arrumar lá as coisas do notebook, né? Mas ele não tá querendo funcionar. Então, a Prof tá procurando já pra trocar ele, né? Porque já é um senhorzinho. Segundo, quando a Prof coloca no Google Formulários alguma coisa escrita para vocês fazer descritivo, né? Para vocês responder e tal, tipo nas suas palavras, o formulário não aceita nada que não seja idêntico ao que eu escrevi, até as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Então, todos os descritivos a Prof corrige um por um, tá? Então, vamos começar. Brasil Independência de um Império Escravagista, parte 3, né? Depois desse, a Prof vai fazer um apanhado geral do que aconteceu em forma de um vídeo ou de um slide ou alguma coisa assim, tá? Ou trechos de filme ou alguma coisa que explique bem. Eu tô lendo esse livro aqui, se vocês quiserem comprar, 1808, né? Aqui com a fotinho do Dom João VI. Que é uma leitura muito boa para explicar o que aconteceu antes, né? Então, dando um apanhado geral, Napoleão estava vindo. Nesse livro ele explica que essa fuga já tinha sido planejada desde 1500 e pouco. Então já passou por 3 monarcas e o quarto, que foi o Dom João, que ele aceitou, né? Ele ficou até o final indeciso, porque ele era um rei indeciso, ele sempre foi. Ele tinha um marquês, o Tomás, alguma coisa, que era o cara que ficava decidindo para ele, porque ele sempre foi muito indeciso, né? Tinham ordens da Inglaterra ir com a esquadra dela, buscar eles, e se acaso o Dom João não entrasse, a família real não entrasse para ir para o Brasil, eles tinham ordem de destruir tudo, toda a cidade. Então, foi um clima bem tenso até eles chegarem com o navio, né, os navios portugueses, perto da esquadra inglesa. Os navios estavam em péssimo estado também. Tudo isso eu li no livro, tá? Estavam em péssimo estado, estavam caindo aos pedaços, tanto que muitos se perderam. Alguns foram para Cabo Verde, outros foram para Pernambuco, outros foram direto para o Rio de Janeiro, né? O que eu ia falar mais? Aquela vinda do Dom João para Pernambuco primeiro, né? Para Bahia. Para Bahia primeiro, o cara aqui do livro, né, o Laurentino Gomes, ele diz que foi sem querer, mas que eles tinham que ir lá, né, para Pernambuco. Não, para Bahia. Porque eles tinham que ir para lá por causa da Revolução Pernambucana. Por causa da Revolução Pernambucana, os nordestinos estavam já odiando a corte, então ele foi lá, tipo, pra dizer, vocês são importantes pra mim, né? Então, ele foi lá por, tipo, pra já organizar. E daí, passando ali, ele já fez a Carta Régia, né, abrindo para as nações amigas, para quando ele chegasse no Rio de Janeiro já tá tudo funcionando, né? Então, aqui, fracasso da outra independência, Pernambuco. Então, os pernambucanos lutam desde a invasão holandesa no século XVII. 17? A capitania de Pernambuco era açucareira e tinha famílias tradicionais de grandes senhores de escravos e comerciantes, e foi uma das que mais sofreu com impostos da coroa. A Revolução Pernambucana foi quando
quando em 1817 o governador julgou um grupo de militares por sedição, que era uma revolta contra o sistema. Ao executar a ordem do governador, um dos militares matou o comandante e por isso eclodiu um motim nas ruas. Em 19 de abril de 1820, Recife foi tomada por soldados da corte e seus líderes foram executados. Então é a Revolução Baiana, né? Aquele que a prof estava falando, pernambucana, foi enquanto a família real estava aqui já, né? Então aqui a gente vê, né? Eles eram uma capitania açucareira, além de grandes senhores de escravos, né? O que aconteceu? Com a família real aqui, com a corte real aqui, os impostos cresceram demais. Porque para bancar a riqueza dos monarcas, custava muito dinheiro. Imagina, o Dom João mandou criar aqui na da Boa Vista, que é um palácio gigantesco. Depois mandou fazer aquele palácio que era o Museu Nacional, que foi queimado ano retrasado, né? Então, tudo isso custava muito dinheiro. Por exemplo, eles nunca pagaram aluguel para as casas que eles tomaram, né? Que quando eles chegaram, eles escreviam nas paredes, né? PR, Príncipe Regente. Então, uma família monarca acabava indo para aquela casa. Eles eram jogados, eles eram colocados de lado, as pessoas alugavam outras coisinhas para eles, tendo uma casa, né? E eles não pagavam aluguel. Eles pagavam se eles queriam, mas eles não queriam, eles eram monarcas, né? Então aqui foi quando o governador julgou o grupo militares de sedição, que era uma revolta contra o sistema. Eles se revoltaram contra esse sistema de só os monarcas terem o dinheiro, né? Acabou dando, né, perdendo as estribeiras, e um dos militares matou esse comandante que estava ordenando eles parar, né? Daí aconteceu um motim. É isso daqui, sabe? É sempre isso daqui, ó. Não é tipo uma coisa enorme. É sempre alguma fagulha que acontece que diz que não, esse daqui é o fim da picada, a gente vai se motinar, né? A gente pode ver com o governo Vargas, a gente pode ver com os nazistas, tudo isso acontece, né? É tipo aquela fagulhinha na Primeira Guerra Mundial. Ah, foi assassinato do Francisco Ferdinando. Nossa, explodiu a guerra, né? Então, tipo, várias coisas, mas sempre é uma fagulhinha. Então, isso dali foi só o soldado matar o comandante que já eclodiu esse motim, né? Então, aqui, independência monárquica. A prof tá falando meio fanha assim, porque eu tô com gripe, tá? Não é corona, gente. Com a vinda da família real e a corte portuguesa, os lusitanos, né? Que são os portugueses, né? Que a gente chama, não gostaram nada da permanência da família real no Brasil. Por quê? Nesse livro ainda, que a prof tá lendo, eles falam como que eles se sentiram traídos pela corte portuguesa, os portugueses, por serem abandonados para ficar a cargo do imperador Napoleão, né? Ainda no livro eles falam dos estudos que se Portugal tivesse permanecido, eles tinham ganhado a guerra, porque os franceses estavam em farrapos, tinha metade deles só, daqueles que vieram, só tinha metade e todos eles estavam doentes, com fome, mal conseguiam andar, os cavalos tinham morrido tudo, eles tinham 30 ou 40 cavalos, então foi aquele sentimento de abandono quando eles saíram, e ali em 1918, eles continuarem, né? Foi em 1808, então, em 1818, eles ainda estavam ali. Ficaram 10 anos e eles ainda estavam ali, né? Em 1818, comerciantes, magistrados e militares criaram uma sociedade secreta, o Sinédrio. Comandado por Marechal Beresford, o grupo queria uma revolução constitucional, onde seria criada uma constituição na qual o poder real diminuísse. Opa, calma lá, né? Como assim? Nós somos a sua família, a família real. Como vocês querem fazer uma revolução constitucional onde vocês terão mais poder que o rei, né? Dom João IV ficou entre duas possibilidades, voltar a Portugal ou aceitar a Constituição, mas nunca no Brasil, né?
Ele voltou para Portugal e deixou seu filho Dom Pedro como regente, né? Mas claro que ele não vai largar, né? Mas como a prof disse, o Dom João IV, ele era uma pessoa muito loucona, assim, de não ter uma escolha certa, né? Então foi muita conversa e tal para eles resolverem, né? Então, as Cortes de Lisboa. As Cortes de Portugal tratavam as províncias do Brasil de modo autônomo, para diminuir o poder de Dom Pedro, o que não era necessário, pois ao sair do Brasil, Dom Pedro IV limpou os cofres brasileiros e deixou a colônia desgastada financeiramente. Então, as Cortes de Portugal deixavam de modo autônomo. Lembra que a prof falou lá da Revolução dos Estados Unidos, que cada não é colônia, cada feitoria tinha uma autonomia, foi deixado assim. E eles nem se tocaram que isso seria, né, dar sangue para vampiro, né? Eles nem se tocaram que isso podia ser o começo de uma independência, né? Eles só queriam diminuir o poder do Dom Pedro, para o Dom Pedro não querer tirar o poder do Dom João, né? Ainda em Portugal, havia pressões da coroa para que Dom Pedro voltasse, o que ele não aceitou. Em 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Além disso, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser o que era antes de 1815, uma colônia. Então, eles queriam que o Dom Pedro voltasse. Por quê? O Dom Pedro era, depois do Dom alguma coisa lá, que era o irmão mais velho dele, que tinha morrido aos 6 anos, ele era o filho mais velho, né? O resto, as outras 3, eram meninas, então era ele, e daí lá embaixo, 10 anos mais novo, era o Dom Miguel, que era o filho da Carlota também. Então eles queriam que o príncipe regente voltasse para Portugal, porque ele não era só regente do Brasil, ele era regente de Portugal. Brasil era colônia ainda. Então, eles queriam, além que ele voltasse, queriam que o Brasil retornasse como era antes, assim, né? Eles deram uma liberdade, só que assim como eles saíram, eles queriam tirar. Isso não vai acontecer nunca no mundo. É a mesma coisa que vou dar a internet para vocês e tirar. Não, vai ser como 1900. Nunca, né? A gente já se acostumou. Então, em 9 de janeiro de 1822 foi o dia que eu fico, que o Dom Pedro pegou e disse assim, não, eu vou ficar aqui, porque aqui é o meu lar e é aqui que precisam de mim. Então ficou o dia que eu fico, né? Começou então uma proposta de independência apoiado por José Bonifácio, o que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Ali da independência, que a prof vai dar uma procurada, mostrar vídeos. A prof ainda não sabe o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, tá? Então, o José Bonifácio, ele é conhecido como patriarca da independência, né? Ele é brasileiro, ele foi estudar em Coimbra, em Portugal, e voltou para cá, né? Tanto que ele vai ser o conselheiro do Dom Pedro I. Quando ele declara independência, ele se torna Dom Pedro I do Brasil, né? Porque ele é o primeiro Dom Pedro do Brasil. A mulher dele também, a Maria Leopoldina, vai ser a mulher que vai estar por trás da independência, porque ela era muito mais estudada do que o Dom Pedro, porque a família dela usava muito da inteligência, dos estudos, eles eram muito estudiosos. E a Maria Leopoldina, mesmo não tendo faculdade, ela era muito, mas muito inteligente comparado ao Dom Pedro, né? Então, ela e o José Bonifácio vão se unir para criar essa independência, tá? Por hoje é isso, pessoal. Beijocas para vocês. Tchau, tchau.